Fala. Oi, pessoal, boa noite. É com muito prazer e alegria que vamos iniciar um pouquinho atrasado, né? Mas ainda perto do horário, a nossa live em comemoração ao Dia do Pediatra. E eu conto com a participação de uma profissional que eu admiro muito e que vai elucidar, eu espero que consiga, né? Mostrar para vocês o que é um terapeuta ocupacional, que eu percebi que várias pessoas não sabem, e da importância dessa pessoa na avaliação, no tratamento, no estímulo da criança. Tá bom? Vou apresentar para vocês a Cíntia. Oi. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tá? Tu é sempre muito bem-vinda para nós. Né? A Cíntia acompanha o Thiago, meu filho mais novo, e ela acompanha aqui em casa, sabe? Então, é uma pessoa que tem nos iluminado muita coisa. Né, Cíntia? Cíntia, eu vou te fazer algumas perguntinhas para a gente começar a elucidar, né? O que é terapia ocupacional? Então, primeiro agradecer o convite de vocês, muito obrigada. Eu que agradeço. Te dar um beijão, parabéns pelo Dia do Pediatra. Obrigada. Hoje eu me emocionei muito. Ai, meu Deus, que dia lindo. Ai, que linda, querida, merece. Obrigada. Então, meu nome é Cíntia, eu sou terapeuta ocupacional. O que é a terapia ocupacional? Né? A terapia ocupacional ela é uma área da saúde, da educação e do social que trabalha com a ocupação humana. O que isso significa? Nós temos como mote de tratamento utilizar a ocupação do ser humano, as atividades também, como intervenção. Seriam as habilidades. Assim. As habilidades. Dá um exemplo, assim. Uma pessoa que teve um AVC. Entendi. Ela vai ter dificuldade, ela se reabilita, a gente estimula, mas vai chegar um momento em que ela vai ter dificuldade em fazer as atividades com o lado que ficou afetado. Então, ela precisa reaprender a escovar os dentes, tomar banho, comer, se vestir. A gente auxilia nessa retomada de autonomia e independência no cotidiano dessa pessoa. A gente trabalha com adultos, a gente trabalha com idosos, a gente trabalha com crianças. Que maravilha, isso é muito bom. Cíntia, quais são, essa pergunta é básica, assim, as diferenças entre um terapeuta ocupacional e a fisioterapia, um fisioterapeuta? Essa pergunta é ótima. Ela é ótima porque ela é uma pergunta muito comum e recorrente. Uhum. Nós temos o mesmo conselho, é importante colocar isso. Talvez isso faça também que as pessoas confundam mais. Eu também acho. Nós somos do CREFITO, né? Que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e o COFITO, que é o federal. Porque as nossas profissões, elas foram normatizadas em 69 pela mesma resolução. Olha quanto tempo, hein? Né? Então, se considerou fazer o mesmo conselho, porque as duas estavam começando, a fisioterapia abriu muitos cursos, em todas as faculdades praticamente tem o curso de fisioterapia. Graças a Deus, veio uma leva de profissionais que estão ajudando muito a questão de reabilitação. Meu Deus do céu. Já a terapia ocupacional não. A terapia ocupacional teve menos faculdades com cursos. Isso significa que a gente tem menos profissionais no mercado e que as pessoas conheçam, consequentemente, que as pessoas conheçam menos o profissional. E a necessidade? E qual que é a nossa diferença fundamental? O fisioterapeuta, ele vai reabilitar o movimento. Antes eu falei do AVC, né? Então, eu tenho dificuldade no meu lado direito, pós-AVC, e o fisioterapeuta vai vir e vai reabilitar o meu braço direito. Ele vai estimular com exercícios dentro da sua prática a reabilitação do movimento. O terapeuta ocupacional vai reabilitar a função. Depois que ele tiver o movimento, eu vou auxiliar, treinar a pessoa a usar esse movimento como escovar os dentes, comer, as habilidades diárias. Eu vou dar funcionalidade para aquele movimento, vou dar função. Essa é a principal diferença. E Cíntia, qual é o benefício, assim, eu sei vários, né, porque para nós é maravilhoso, da terapia ocupacional para crianças, adolescentes, para os jovens.
Então, a gente trabalha, o TO trabalha ao longo de todo o desenvolvimento humano, né? Do 0 aos 100 anos. Mas eu acho que o principal benefício e o principal fator que nos faz ficar atento da necessidade da terapia ocupacional na infância é que na infância a gente adquire as nossas habilidades. É verdade. Os marcos do desenvolvimento, né? O nosso tem cérebro, o nosso cérebro está em formação, a gente tem uma certa plasticidade, mas tem um tempo. Então, eu acho que essa é a área que a gente deve olhar com mais cuidado. Com certeza. Desenvolvimento neurológico na criança é fundamental, né? Porque daí sim a criança está desenvolvendo as habilidades. Exato. Aí vem a importância do pediatra, né? Porque é a porta de entrada, é o primeiro profissional que pode olhar aquela criança, olhar aquele bebê e perceber alguma alteração no desenvolvimento, em alguma habilidade. E antes que isso se manifeste de uma forma mais grave, como uma consequência do não estímulo dessa habilidade, aí sim vem a Cíntia, a função dela, do terapeuta ocupacional, no estímulo e na ajuda à habilitação. Não só para crianças neuroatípicas, né? Como autismos e outras, né, alterações do desenvolvimento neurológico. Seria também para adquirir e ensinar para os que não conseguem adquirir. É mais ou menos isso? Exatamente, porque assim, tu não precisa ter um diagnóstico fechado. A criança Já tem pode alguma dificuldade. Exatamente. A criança tem alguma dificuldade. Talvez aquela criança não vá ter um diagnóstico fechado. Talvez ela não tenha uma doença, ela tenha uma dificuldade, uma limitação em alguma questão. Não que seja áreas. Cognitiva, que seja Exato. motora, né? Nada Exato. Disso. E a gente deve começar a estimulação e deve sim trabalhar essa questão e essa dificuldade, porque ela vai ter prejuízo ao longo da vida. Se ela não estimular, se ela não conseguir se organizar naquele sentido, claro, ela programar, vai projetar, né? Ela vai levar aquela dificuldade ao longo do desenvolvimento. E cada vez pior. Né? Sim. E depois, para recuperar e reabilitar, vai ser sempre muito mais difícil. Para você ensinar o que é uma habilidade para tentar fazer uma criança que já passou daquela janela, né, principalmente ali até os 3 anos e depois até os 6, ter uma recuperação dessas habilidades é bem complicado. Cíntia, quanto tempo, né, eu estava vendo que são muitas horas, né, de terapia ocupacional, sim, inclusive para os pais, né, que é super importante, gente. Eu, como mãe de neuroatípico, a gente fica num limbo, assim. É impressionante como a gente fica sem saber a quem pedir ajuda, tá? Tu não sabe a quem recorrer, são muitos profissionais, e tu fica... Assim, ó, não adianta eu ser pediatra, eu sou mãe do Thiago, né? Então, eu não tenho como ter o lado racional somente. Óbvio que o conhecimento me torna mais capaz, com certeza. Mas o fato de eu ter outro olhar para ele é completamente diferente, né? E o apoio da família, dos pais, em relação a essas terapias é muito importante. É fundamental. É fundamental se manter em casa. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de manter isso em casa, a escola, né? Porque a Cíntia nos atende em casa, é maravilhoso, assim, muito gostoso. Ela está conhecendo o Thiago e ele já aceitou super bem, assim, os dois já no primeiro dia já brincaram e ele ficou muito feliz, ele espera pela visita dela. Ai, que amor. Então, a família, ela faz parte da equipe. Eu vejo a família como parte da equipe, eu vejo a escola como parte, sim, da equipe. Eu acho a equipe trabalhar a equipe extremamente importante, né? Todos os profissionais envolvidos se conversarem, e quando eu falo todos os profissionais da equipe, eu estou incluindo também a família. A família também está dentro disso. É muito importante que a família tenha, assim, o que é que cada profissional está buscando e qual é o objetivo ao estimular, para que no decorrer do dia a dia a família também consiga estimular, consiga pontuar,
consiga também Trabalhar trabalhar, continuidade, dar né? continuidade no Aquele tratamento. estímulo, porque Exatamente. senão não tendo continuidade, a criança não aprende a habilidade. Ela não facilita a vida dela. Que coisas rotineiras, como vestir uma roupa, como comer, que é a questão do Thiago, o uso de utensílios e a questão de seletividade alimentar, né? Subir uma escada, descer, motricidade fina, grossa, né? Toda a questão tanto de mobilidade quanto de habilidades, né? E Principalmente habilidades que podem ser motoras, que podem ser sociais, que podem ser cognitivas, que podem ser sensoriais. Eu estava lendo, Cíntia, se eu estiver errado, me corrige, no mínimo 10 horas por semana, né? Sim, é o indicado. E o indicado seriam 40 horas, né? Sim. Incluindo escola. Sim, contando a família, contando a escola, o terapeuta contando em os casa, terapeutas. né? Sim. Esse é o ideal, assim, né? É o ideal para a criança. E principalmente com o diagnóstico de TEA, né? Do transtorno. E mesmo sem diagnóstico. Pode o terapeuta ele vai notando, junto com o pediatra, junto com o fono, fisioterapeuta, psicoterapeuta, o que a criança tem uma dificuldade, né? Então, independente de diagnóstico, é importante o acompanhamento, muito importante. E a terapia ocupacional, mesmo que a criança não tenha nenhuma alteração, ela vai ser boa, vai ser bem-vinda. E para a família, é melhor ainda, que você aprende até a brincar com o teu filho. Né? Como ensiná-lo a fazer coisas que você pensava assim, ó, eu estou ensinando correto. Não, às vezes tu não está ensinando correto, você está passando informação para ele que ele não vai conseguir entender aquilo e executar. E as mães, elas se cobram muito, né? Eu sou mulher também, sou mãe. A gente se cobra muito, 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 muito de ter que saber. Mas a gente não tem como ser formada em medicina, em terapia ocupacional, em psicologia, em enfermagem, em jornalismo. Não existe isso. É para isso que os profissionais existem. Os profissionais existem para a gente fazer uma consulta técnica justamente para isso. E eu vejo muito assim também, eu acho muito importante também um tema que é a gente cuidar das mães. O cuidador precisa de cuidar. Muito. Mas o cuidador em geral, mas especificamente as mães. A nossa sociedade cobra muito que as mães sejam perfeitas, que saibam, que deem conta. E a mãe se cobra, porque ela compra essa ideia de que ela tem que se dar conta. Geralmente é a primeira, né, que percebe a alteração e às vezes, eu me emociono porque... Ai, querida! É difícil, assim, você conseguir passar o que você está vendo. E o primeiro fator é você negar, né? Não, isso vai passar. Não, e não passa. E a família geralmente não acredita, você procura ajuda de profissionais e você investe muito tempo e energia em profissionais que não estão te agregando nada. Isso é perca de tempo. Então, por favor, gente, eu tenho um olhar muito carinhoso com isso, mas muito, muito, porque eu não quero que ninguém passe por 5% do que nós passamos. Graças a Deus, tudo está dando certo e é essa lembrança que eu tenho que ter, e o Thiago e toda a minha família, que agora é daqui para frente, né? Porque ainda há tempo e ele está indo muito bem. Graças a Deus. E a equipe, né, de profissionais maravilhosos. Né? De ressignificar. Toda essa dor, esse sofrimento que tu passou. E de as pessoas não te escutando. Tem outras Raquéis por aí. Um monte. E outros Thiagos. Um monte. A gente se sente acolhido. E tu poder usar isso agora. Olha, nova Raquel, que chega no teu consultório. Como gente, tô né? aqui. Como eu tenho um olhar de ser humano. Exato, eu acho que tem uma missão linda, assim. Amém. De acolher essas mães. É maravilhoso, assim, maravilhoso. Então, nas crianças autistas, né, o que funciona são essas terapias. Tem Denver, ABA, né? Tem várias intervenções. Né? Que depois, quem tiver dúvida, né, é baseado em comportamento. Né? Isso. A gente pode depois entrar mais a fundo, né? O que você estimularia os pais, assim, para manterem em casa uma criança como
com o diagnóstico de TEA ou sem o diagnóstico, a suspeita? Com diagnóstico, sem diagnóstico, e daí aqui eu quero citar o pediatra Tiago, né? Tiago Ele é Castro. maravilhoso. Ele fez uma fala na última live dele que eu achei maravilhosa. Então eu vou citar ele aqui. Ele disse exatamente assim. Tiago, falar nisso, você quase me matou chorando. Tu e a tua esposa, querido. tá? Mas foi maravilhoso. Agradeço a Deus pela tua vida e pelo privilégio de ter te conhecido pessoalmente. E a Débora Kers também, meu Deus. Foi emocionante. Vários profissionais maravilhosos. E a frase do Tiago foi assim: com criança típica, não importa. Toda criança precisa de estimulação. Não importa se ela tem diagnóstico, se ela tem dificuldade, se ela não tem. Todas as crianças estão em desenvolvimento. Todas as crianças estão desenvolvendo essas habilidades. Todas as crianças precisam muito de estimulação. Eu não tenho como dar aqui uma receita de bolo para todas as crianças vocês façam isso, mas eu tenho como dar um caminho. E depois vocês podem colocar nos comentários o que vocês tiverem dúvidas mais específicas. E não é quantidade de tempo, né? Deixa bem claro. É qualidade. É. E o que, por exemplo, tá, Cíntia, mas então o que eu faço com o meu filho? Brinque com ele. Brinque e seja feliz. Ele quer brincar, né? Detalhe. Seja feliz. É. Tu tem que estar feliz com a brincadeira e ele tem que estar feliz com a brincadeira. Essa é uma receita que eu posso dar. Vocês serem felizes. Ah, ele gosta de pular? Tu também gosta de pular? Pula bastante com ele. É voltar a ser criança. Volta né? a ser criança. Se diverte com o teu filho. E eu garanto que é bom, viu, gente? Ele gosta de pintar? Faz uma tarde aí, ó. Faz uma sujeira lá. E pinta bastante. Brincar de faz de conta. Traz para ele, isso é muito legal também. Brincadeiras da tua infância. Porque de uma geração para outra, a infância muda completamente. É e muito eu percebo absurdo muitos isso. adultos que amadureceram, que acham que amadureceram, né? Assim, que tiveram uma vida muito difícil. A minha, graças a Deus, foi uma vida abençoada, mas tem adultos hoje, pais, que não brincaram. Porque sempre estudando, trabalhando e tendo outras responsabilidades sem nenhuma maturidade, né? Cada um tem a sua história e sabe de si, da dor e da delícia de ser o que é. Mas é bom brincar com os filhos. É bom saber o que teu filho gosta. É fundamental. Entrar no mundo dele. Relação. É muito bom. É aí que tu vai desenvolver uma relação e um vínculo efetivo e cada vez melhor. E é para isso que a gente tem filhos. É isso pra mesmo. gente criar essa relação gostosa e ser feliz. E os adultos somos nós, né? Vamos ter responsabilidade sobre os nossos filhos. Todo mundo fala muito, eu quero... Que sociedade doente. Eu falo isso muito com a Luísa, que é a minha assessora de marketing maravilhosa, que eu amo, está aqui atrás da câmera. E eu não sei se eu falei para ti, né, que ninguém faz primeiro a questão de você não estudar para ser pai e mãe e de você não ter a responsabilidade sobre o seu filho. Os adultos somos nós. É ruim, cansa, não tem tempo. Para um pouco e pensa. Ele precisa de ti, né? Então, algum tempo tu vai ter que arrumar disposta, não é com mau humor, né? Para poder se dedicar. Porque nós somos o exemplo e o amor da vida deles. E nós temos que ter um amor incondicional por eles, né? Maior é o amor de Deus por nós, mas nós somos responsáveis, pais e mães. Planejado ou não, a gravidez, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, não vamos delegar, né? E profissionais também, né? E às vezes a brincadeira não precisa parar tudo e brincar. Tu tá no carro dirigindo, olha filho, tá vendo um cavalo? Como é que faz o cavalo? Filho, olha o cachorrinho, como é que faz o cachorrinho? E vai, sabe, às vezes é no decorrer do dia a dia. Tá cozinhando, olha filho, eu vou fazer arroz. Olha o barulhinho do arroz na panela. E daí derrama os grãozinhos, o toque. Então, assim, às vezes, mesmo no meio da correria, a gente pode estar interagindo e trazendo esses estímulos sensoriais para a criança. Então, e isso também está estimulando a criança, está introduzindo ela na rotina da família, está fazendo ela interagir. Então, assim, várias coisas que dá para trabalhar mesmo no correrio. Tem uma pergunta. Tem? Que ótimo. Pessoal, se tiver mais perguntas depois, a gente está muito disposta a responder de um por um com o maior carinho.
A criança que estranha muito, inclusive parentes como avós e tios, que encontra com pouca frequência, até quando pode ir esse comportamento? A pergunta foi da Mônica Ribeiro. Qual é a idade? É importante saber. Mas a criança geralmente estranha um período, Porque ela né? tem, ela no início, né, ali. E é bom, viu, gente? Não força o teu filho a não gostar de alguém. Porque o certo é isso. O estranho, ele não tem que gostar, né? Quando ela começa, então no início a criança nasce, ela não conhece, ela dá uma reconhecida, Conhece ela a não mãe, né? conhece. Ali até uns 5 meses, mais ou menos, ela não estranha, depois ela começa a estranhar. Vai até uns 8, 9 meses, e daí isso dá pra dar uma variadinha, assim, 8, 10, não necessariamente, a criança já tem 8, ainda tá estranhando. Não, até uns 9, até vai um pouquinho né? mais. Depende muito se a criança, Depende ela muito. se sente insegura às vezes. Esse estranhar é porque ela tá com medo. Então é importante o papel dos pais e principalmente da mãe acolher, saber entender aquela demonstração, né, que a criança está te dando e estranhar, explicar para ela, mostrar, mesmo que seja um bebê, mas principalmente acolher, tentar entender Não forçar. e não forçar. Tem uma criança que eu atendo de 3 anos que ele tem um irmãozinho de 11 meses. Quando eu comecei a atender, o irmãozinho estava bem na fase de estranhar. Então, ele nunca chegava perto de mim. Eu explicava para a mãe, calma, ele está na fase de estranhar. Deixa. E agora, essa semana, no último atendimento, ele veio brincar com nós, sentou no meu colo, assim, deu, ai, que legal. E daí eu explicava pra mãe, fica tranquila, eu entendo. É assim mesmo. É assim mesmo. Ainda mais na pandemia. Também tem isso, né? Que as crianças estão mais em casa. E nunca forçar. E daí... nem corrigir, nem tentar punir a criança. Porque isso faz parte do desenvolvimento. E eu queria colocar só mais uma coisinha que eu acho, é o que eu acho, tá? E como a minha filosofia. Não dá de nenhuma forçar as crianças. Nunca. E nem punir. Dá abraço, dá beijo na tia. Acolhe. Verbalmente, sim. Dá oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas assim, dá beijo, dá abraço. Pode sugerir. Se a criança não quiser dar, não força. Porque a gente vem de uma cultura que tem que dar beijo e abraço no tio, porque o tio não precisa. Não precisa. Ele tem que dar tchau, ok. Ensinar a dar oi, dar tchau. Os cumprimentos verbais, ok. Cumprimentos corporais, se a criança tiver à vontade. Se a criança nunca estiver à vontade com determinada pessoa, também a gente tem que cuidar, tem que ficar atento. É verdade. Então tá, pessoal. Agradecimentos eu tenho vários a todas as pessoas que têm me ajudado muito nessa luta aí, nesse investimento na vida dos filhos, né? Nessa mudança de consciência enquanto mãe, ser humano e profissional. E eu me espelho em vários profissionais, né? Me estimulam, que são um exemplo. E agradecer a Luísa, que é a pessoa que tem me ajudado muito. Ela não quer aparecer, mas ela é maravilhosa. Agradecer muito a Cíntia, que tem sido um anjo muito bem-vindo aqui dentro. Tem mais uma pergunta que entrou. Quais, que foi uma pessoa que enviou antes. Então paramos o agradecimento. Quais as brincadeiras que podem ser realizadas com crianças que tenham TEA para desenvolvimento? Então, de novo, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma resposta, né? Vai depender da idade da criança, vai depender do nível também do TEA dela. Mas basicamente é a mesma resposta para criança típica ou atípica. Quais as dificuldades da criança? Quais os desejos da criança? E sempre respeitando muito. Às vezes a criança gosta do toque de pressão profunda. Então, e tem questões vestibulares. Então ela gosta daquela brincadeira de judiar, né? Que tu sacode e para. Sacode e para. Essa criança, se ela tá gostando dessa brincadeira, é porque ela tem necessidade de se organizar dentro dessa questão sensorial do toque de pressão profunda. Então, isso os pais e as mães também podem ficar atentos. Qual brincadeira que o meu filho está pedindo? O teu filho está pedindo ouvir muita música, ele está pedindo para cantar bastante. Quais as brincadeiras que ele está pedindo? Eles nos dizem. Automaticamente eles nos dizem. Atender as demandas básicas, né? As necessidades. Né? E até brincar. O brincar é necessário. E oferecer estímulos diferentes. É verdade. Bom, então, vamos encerrar?
Pessoal, eu quero primeiro, né, antes de tudo, agradecer a Deus, né, a Ele toda a honra e toda a glória. Independente de religião, é esse amor maravilhoso que me sustenta e que me faz querer ser cada vez melhor, né? Eu tenho a bênção de trabalhar no que eu amo e eu tenho um prazer enorme de ser pediatra. Então, eu dou os parabéns para todos os meus colegas, né, que se dedicam, porque é honrável, né? E eu quero agradecer, então, aos profissionais, né, que nos ajudam sempre, a minha família maravilhosa, né? Não tem nem o que falar, né? O meu marido, filhos, a Pepe, que é a cuidadora do Thiago, assim, uma pessoa maravilhosa, que é muito bem-vinda aqui em casa, e da família. E agradecer aos meus colegas, agradecer tudo. Agradecer a todo mundo. Cíntia, quer falar um pouquinho do onde Então, você agradecer. atende, como que é? Verdade. Enfim, eu agradecer vocês pela equipe, por essa oportunidade de poder estar falando da minha profissão que eu amo. Eu atendo a domicílio, eu tenho uma marca, uma página que eu trabalho, que é a AT Entendendo, que é a T de acompanhamento terapêutico, e entendendo que eu fiz essa brincadeira de atender e entender, porque eu tenho muito esse pé no humanismo, assim, de olhar o sujeito. De compreensão. Tem um diagnóstico, ok, mas tem um sujeito. De compaixão, né? Tem uma pessoa, empatia. De Exato, compaixão. De compaixão. De cuidado. Então, eu atendo a domicílio. Se vocês quiserem seguir lá a página, tem Instagram, tem o perfil no Facebook, tem a página. Depois eu vou divulgar, viu, gente? Ela é fundamental. E se vocês quiserem, agora a gente está encerrando, mas deixar perguntas, né, Guri? Depois a gente responde manual daí também. Isso. Estamos bem disponíveis, podem nos chamar. Muito obrigada. Gente, obrigada. É a primeira live de muitas. A gente está muito feliz. Muito. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Tá? E a gente espera poder ter ajudado, né? Ter acrescentado alguma coisa na vida das pessoas que estão assistindo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Ai, Madre, que agradeço, amei. Obrigada.